Olá, eu sei que eu não posto vídeos há umas 2 semanas atrás, mas eu vim aqui desabafar de algo sério, que acho que já foi do passado, mas com a minha raiva descontada, eu decidi vir aqui falar em público sobre minha experiência lá na minha escola antiga, que não vou falar o nome por causa que acho que vai dar muito problema. E o YouTube ou a minha escola vai foder com a minha imagem. Então chega de enrolação, e vamos pro que nos interessa. Quando eu fui nessa minha escola antiga, que vou chamar de CAAB, para não ter problemas, se Deus quiser. Eu achei muito bom ficar estudando lá, ao invés daquelas escolas públicas de terceiro mundo, onde os caras se acham que são da quebrada. Mas voltando, eu fazia muita bagunça desde pequeno quando eu ficava no pré, até o terceiro ano no horário da manhã, e depois lá para 2019, eu mudei para o horário da tarde porque a minha mãe achava bom para eu não precisar indo acordar cedo para ir para a escola. E conheci vários amigos novos da tarde, até eu conhecer um deles que se chamava Juan. E quando eu conheci ele, ele era fã de um jogo que se chamava Five Nights at Freddy's. E foi nesse ano que eu conheci FNAF. Mesmo eu já tenha visto uns vídeos do canal do Laranja Irritante lá para 2015 ou para 2016, e também de um vídeo de batalha de rap do Bob Esponja contra um dos personagens. Mas voltando, eu fazia vários bonecos de papel dos personagens para mandar pro Juan. Já fiz um do Fred, do Bonnie, da Chica, do Foxy, e um dos Nightmares, se eu não lembro, e conheci outros também, como o Miguel, o Nicolas, o Diogo, etc. E também já conhecia jogos que eles ficavam falando quando ainda estava em alta, como Bandy and the Ink Machine, Baldi's Basics, Hello Neighbor e vários outros. E daí a amizade seguia em frente. Mas teve um ano que ia se despencar essa amizade entre eu e o Juan. Lá para 2021 eu estava começando a ter problemas com palavras de comando, que ficava falando besteiras como senta cachorro ou quieto gato. E isso pode ser tirado de contexto facilmente. Mas voltando, isso foi bem pro final do ano que eu fazia essas merdas. Mas chega 2022 e, mano, esse ano foi um bicho de 7 cabeças, porque eu ficava fazendo muitas idiotices na sala de aula e também as frases mais irritantes que eu já falei na porra da minha vida. Se você achava as anteriores um lixo de tão ruim que eram, meu amigo, a coisa vai ficar feia daqui pra frente. As frases eram: é a culpa de todos os peixes da terra, é a culpa da Dora Aventureira, é a culpa dos gatos, etc. Puta emberus que pariu, meu nobre. Que frases chatas pra um caralho. E teve outras coisas mais ruins que eu fazia que até hoje me arrependo de fazer. Mas se lembra que eu falei que a coisa vai ficar feia, então se prepara pro pior, pois ele vai vir em 2023, um dos piores anos, mas nem mesmo comparado com um dos piores que vai vir em seguida. Mas aguarde um pouco, pois esse é o pior, e você vai entender o porquê. Então eis que chega 2023, mano, foi um dos piores anos, ou um dos mais vergonhosos de toda a minha vida. Voltando pro assunto, nesse ano começou a minha fase mais merda da minha escola. Eu ficava sendo chato, eu ria de piadas sem graça, etc. Mas se lembra dessas frases de é a culpa de todos os peixes da terra? Se sim, se prepara que a coisa vai ficar feia. Voltando para 2022, fiz um upgrade nessa merda de frase que agora se tornou eu odeio peixes. Mano, isso foi muito mais chato do que parece. Em 2023, fiz um upgrade bem absurdo que agora eu falava naquela época. Eu odeio Splash and Bubbles. E teve outras que eu não vou ter o azar de falar aqui. Mas isso foi uma merda universal que agora virou piada, mas vou falar isso mais pra frente. Mas voltando pro assunto sobre 2023, vocês lembram que eu falei sobre a queda da minha amizade entre eu e o Juan? Se sim, a coisa vai ficar mais feia ainda? Bem, como eu estava falando, essas frases afetaram muito eu e os meus amigos. Enquanto isso, eu e o Juan ficávamos brigando entre si por causa dessas frases. Eis que teve um amigo que já conhecia desde o horário da manhã, Diego. Eu ia se tornar um novo amigo dele naquela época, e teve outro que fazia merdas. Era o Henry, um dos garotos de 2022 que mudou de sala por não sei por qual motivo, mas em 2023, no YouTube, eu fiz um canal na conta que a minha mãe fez,
E mudei o canal para Garfield FTW do FTL, e depois para Great Stag Moose, e depois para o mais famoso, German Studios 2K9, e eu acompanhava um grupo de canais que eu não vou falar, mas vou mostrar o nome do grupo em questão. E depois de toda essa merda, chega 2024, e foi meio tranquilo, mas não podemos julgar o livro pela capa, pois esse ano foi mais chato do que a vez em que eu ficava fazendo merda no meu canal antigo até ele ser deletado. Mas de volta pro assunto, esse ano não teve muita coisa pra falar, pois esse ano foi o auge de eu ficar se fodendo nessa merda chamada escola. Agora se prepara, pois depois de 2024 ter acabado, agora chegou a hora de eu falar de um dos piores anos que eu já tive na porra da minha vida. E as coisas vão ficar piores ainda. Então, eis que chega 2025. E puta que pariu, que ano ruim da desgraça. O ano já começou com a pior lei que o Brasil já teve na face da história, a lei do uso de celulares nas escolas. Imagina se essa for a única coisa ruim que eu já vi na minha escola. Mas não acabou por aqui, tem mais merdas que são mais piores do que os vídeos do portal do Zacarias. Se prepara, pois o titio Fernando contar agora tudinho pra você internauta que está vendo esse vídeo. Nos primeiros meses eram muito bons, mas em maio, aí meu amigo, tudo foi por água abaixo, e não é brincadeira. Tudo começou quando teve coisas engraçadas na minha sala, pois não vou comentar tudo, só as partes que ficam em destaque. Eu estava rindo de algumas coisas que o meu amigo Arthur estava fazendo, daí do nada essa professora vem falar se eu queria notificação, e eu disse que não. Daí falei baixinho o bordão do Conrado, e eu só me fodo nessa merda. Daí teve duas que escutaram isso, e uma delas falou pra eu calar a boca, e daí eu respondi ela, e depois falei um palavrão na sala, mas sorte que eu não saio da sala de aula. Daí eu fui pra casa com raiva, e mano, essa garota é muito chata e insuportável. Eu não vou falar o nome dela por causa do anonimato. E daí para junho até dezembro, a situação ficou mais profundo ainda, pois em junho ou julho, ficaram com uma folia de chamar os outros de forçado, e daí um dos garotos chatos e populares da sala que só quer ficar na quebrada, que o nome dele é Felipe, ele teve a brilhante ideia de me chamar de forçado por nenhuma razão, e também teve a moda do Ragebyte, e puta que pariu, eu odeio o Ragebyte no fundo da minha alma. Voltando pro assunto, agora para agosto, agora não sobra nada pro beta, esse mês foi muito pior do que todos os vídeos do portal do Zacarias e também as merdas que ocorreram nos anos anteriores que eu já sofri, excluindo 2019, porque foi um dos últimos anos bons que eu já tive. Nesse mesmo mês, a coisa ficou feia pro meu lado, pois eu já tive nesse mês semanas muito difíceis pro meu lado antes da morte do meu vô em setembro desse mesmo ano. Em setembro eu não me lembro se teve alguma coisa ruim, mas não vou citar setembro nesse vídeo, mas outubro foi um dos piores, mas se prepara pro que vem a seguir, pois você vai ver coisas muito mais piores ainda. Lembrei que lá pra setembro, eu fiz meio que uma fanart da série do Buchaverso, que vocês já sabem do que se trata, e eu tive uma ideia genial de fazer uma fanart do Buchaverso na minha carteira. Daí eu escondi com os cadernos em cima, daí mostrei para alguns dos meus amigos, e eles riram. O desenho se tratava do Hulk tendo relações com o sanfona, não quero dar mais detalhes do desenho, e tinha um que eu fazia do professor de geografia, que era ele fazendo algo com a teto do vídeo Mesmerizer, e não vou dar detalhes também para não dar merda, pois continuando. Um dos garotos me dedurou de brincadeira, mas daí a professora não conseguiu levar a sério a brincadeira, e ela pediu pra apagar, e daí eu apaguei, daí foi pra casa com raiva mais uma vez, até que chega o fatídico dia, em que eu nunca mais ia ver o Buchaverso como antes. Em um dia amaldiçoado, a coordenadora pedagoga me levou para conversar lá na sala dela, daí achava que era algo, mas não era bem assim. Ela me mostrou os desenhos que eu fazia, e ela me falou que se eu fizer mais uma vez, a coisa ia ficar feia pro meu lado, e ela falou que ia ligar para minha mãe ou chamar ela numa reunião particular. E daí sorte que não aconteceu nada. Voltando pro assunto, esse mês foi uma merda, tirando o fato que eu tive a natação e o curso de animação digital, que é um ponto negativo, mas isso não tem nada a ver com o que eu estou falando. Agora voltando pro assunto, em outubro estava as mesmas porcarias de sempre, pois os meus amigos estavam chamando eu de forçado mais ainda, até que o Felipe ele ficava me provocando desde maio ou junho até ele ficar na minha cabeça como lembrança, até que lá pra novembro,
essa porra nunca acabou, até que eu contei pra professor de inglês num desses dias amaldiçoados, quando ela estava lendo um texto, e daí numa parte ela falou forçado, daí todos se referiram a mim, e daí eu falei pra eles pararem, e não resolveu nada, e contei pra professora e ela deu bronca pra todo mundo que estava na sala, e uma coisa que me deixou eu chocado, era o fato de que eu tava sofrendo bullying por parte dos meus amigos, e fazer bullying com pessoas é cadeia, e os pais tinham que pagar o prejuízo. Só que o problema é que eles nunca pararam de ficar me provocando, chamando eu de forçado, e pior, eles falaram que eu fico usando calcinha só porque eu falei do Felipe estar usando, mas para dezembro, eu fiquei muito revoltado com os meus amigos que eu descobri que eles não são os meus amigos de verdade. Eles ficaram me chamando eu de forçado e falando que eu usava calcinha mais ainda, até que em mais um dia amaldiçoado, eu agora falei com a professor de português, e ela falou que nem a professor de inglês, falando que era bullying esse tipo de coisa. Daí o pior aconteceu, ela ainda culpou um dos meus amigos verdadeiros por estar fazendo essas merdas, sendo que ele não fez nada, e pior, foi acusado de estar fazendo bullying comigo. E Putemberus que me pariu, não existe justiça nessa escola que não deveria ser chamado de escola. E daí as coisas ficaram muito mais chatas, o ciclo estava se repetindo e repetindo mais e mais ainda, e esqueci que até um dos meus amigos que era o Juan, o Miguel e o Diogo, fizeram merda, eles decidiram ficar do lado do Felipe e daí os três ficaram me chamando de forçado também. Agora continuando, o Felipe não parava junto com os seus amiguinhos, até chegar no último dia. E puta que pariu, foi um inferno. Esses filhos da puta junto com todos da sala ficaram zoando da minha cara quando eu ficava puto com eles pararem de me chamar eu de forçado, daí foi um inferno nas férias, pois fiquei lembrando desse dia até hoje, e isso não foi nada bom pra mim. E finalmente acabou 2025. Agora estamos em 2026, e veio, no final de tudo isso, essa foi uma ou se não uma das piores escolas que eu já fui, mas em 2026, eu vou me mudar pro SESI, que vai ser muito mais melhor em nome de Jesus, e se gostaram do vídeo deixa o like e se inscrevem no meu canal para dar apoio e engajamento. Até a próxima!